Legal, pessoal. Então agora vamos falar um pouquinho aí sobre matrizes esparsas, tá? Então, sim, tudo que a gente falou até agora, basicamente a gente estava falando de matrizes densas, tá? Se você lembrar ali rapidamente da ideia da solução de um sistema de equação linear, você vai lembrar que o método de Gauss, basicamente, o que ele tenta fazer? Ele tenta zerar os elementos abaixo de um determinado ponto ali, que a gente chama de um pivô, para facilitar a solução de um sistema linear, tá? Se você já tiver muitos zeros, quer dizer o quê? Que tem muitas daquelas operações que você não precisa fazer, tá? Por quê? Porque já é zero, você sabe que qualquer operação que você fizer com aquele zero vai resultar zero. E isso pode lhe economizar bastante tempo computacional, tá bom? Então, essa é a ideia de você usar matrizes esparsas, tá? É claro que se você não informar a rotina computacional que a sua matriz é esparsa, ela não vai poder utilizá-la, porque ela não sabe, tá? Então, a implementação padrão do R, ela assume que a sua matriz é densa e vai operar em todas as entradas dela, sendo zero ou não, tá? Mas existe um outro pacote, que é o pacote Matrix, que esse sim traz um conjunto de operações matriciais customizadas para quando a matriz é esparsa, tá certo? Quando a matriz é esparsa, você consegue ganhar tempo de duas formas. Primeiro, por planejar a melhor forma de armazenamento da matriz em memória, e depois por economizar cálculos nos algoritmos numéricos. Então, tudo aquilo que a gente viu ali de multiplicação, inversa, determinante, tudo aquilo pode se beneficiar se você tem muitos zeros na matriz, tá? Então, o pacote Matrix é que faz isso aí dentro do R, tá? Aqui tem uma explicaçãozinha aí do que é que ele faz, então ele também chama várias outras bibliotecas escritas em linguagem C ou às vezes até mesmo em Fortran, tá bom? Para tornar essas operações com matrizes esparsas disponíveis dentro do R, tá bom? Então aqui tem algumas explicações aí sobre o pacote Matrix, tá? Depois vocês podem ler, né? E recomendo que vocês leiam. Mas como é que você trabalha com o Matrix dentro do R? Então, basicamente vai ser o Library Matrix, depois de instalar, né? Então, lembra, a gente falou de instalação de pacotes, então install.package, Matrix, e aí você vai trabalhar. Então, aqui eu fiz alguns exemplos só para vocês verem, né, a diferença que faz você tratar com uma matriz esparsa e ela não esparsa, tá? Então, essa matriz M1 aqui, ó, ela é uma matriz densa, tá vendo? Eu usei o Matrix tradicional do R, tá? Mas ela é uma matriz 1000 por 1000 que só tem zeros, tá certo? Essa matriz M2, agora a única diferença aqui, ó, é que esse M é maiúsculo, que é do pacote Matrix, né, com M maiúsculo, e aqui eu defini que ela é esparsa, então esparsa igual a true, tá certo? Então aqui tem zeros e também é uma matriz 1000 por 1000. Então olhem a diferença, né, do tamanho do objeto na memória quando eu declarei a matriz convencional, vamos dizer assim, e aqui a matriz sendo esparsa utilizando o pacote Matrix. Então dá para vocês verem aqui, né, pela magnitude dos números que a diferença é muito grande, tá bom? Aqui, pessoal, eu só estou criando aqui um exemplozinho, né? Então, de matriz esparsas e matriz densa. Então, aqui eu simulei um Y, tamanho 1000, né? Uma matriz X esparsa, com zeros, 100 colunas e 1000 linhas, né? E aqui, ao invés de deixar ela tudo zero, eu estou colocando alguns numerozinhos nela ali para ela não ficar 100% esparsa, vamos dizer assim, né? Ela ainda vai ser aproximadamente 90% esparsas, mas aproximadamente 10% vai ter algum número, tá? Se vocês verem aqui a classe das matrizes, né? Então eu criei a classe densa, né? O convencional Matrix, a classe densa do pacote Matrix também, ele tem, ó, DG Matrix, e também tem a DGC Matrix, essa sim é a matriz esparsa, tá? Vou fazer algumas operações com essas três matrizes só para a gente ver o impacto em termos de tempo computacional, né? Então aqui a primeira operação é aquela nossa solução daquele sistema linear que eu acabei usando como motivação lá no começo, né, do regressão linear múltipla. Então tá aqui, né, usando matriz densa, tá? Aqui a mesma coisa, só que usando densa do pacote Matrix, ou seja, uma outra reimplementação. E vocês vão ver, ó, que ela é mais lenta do que a densa do pacote R básico, tá? Mas quando a matriz é esparsa, aí sim você consegue ganhar em tempo computacional, tá certo? E ganha bastante, né? Ganha quase 4 vezes o tempo computacional, tá?
E o último tópico dessa semana é integrando o R e o armadilho via RCPP. Tá? Então, nós vimos aí nas semanas anteriores como fazer a integração do R com o C++ usando o pacote RCPP. Tá? O que nós vamos ver agora nessa parte é que muitas das operações matriciais nós podemos chamar aí uma biblioteca em C++, no caso eu vou usar Armadillo para fazer essas contas para nós também, tá certo? Nem sempre isso vai ser mais eficiente, às vezes vai, às vezes não vai, às vezes vai ter operações que estão mais customizadas na Armadillo, outras vão estar mais customizadas no próprio R básico, porque o R básico também chama uma função em C já nativa do LAPACK que faz as contas para nós, né, principalmente com matrizes densas, tá? Então, aqui eu estou só fazendo alguns exemplos, né? Então aqui eu estou definindo a matriz R básico, né? Matriz densa no R básico, matrizes esparsas, tá certo? E aqui como que seria isso no RCPP Armadillo, né? Então, a biblioteca Armadillo é uma biblioteca C++, né? Ela também trabalha com densas e matrizes, tanto densas quanto matrizes esparsas, né? Então vai ser mais ou menos assim, você vai carregar os namespaces, aqui o RCPP e o ARMA, né? E aqui está a estratégia da função. Então aqui o ARMA match, né? Por exemplo, quero implementar um produto matricial. Então vai receber uma matriz A, vai receber uma matriz B e vai soltar uma matriz C, que é o produto de A vezes B, né? Nós já falamos um pouco da sintaxe, né? Mas aqui sempre terminando com os pontos e vírgulas. Então essa daqui é uma função para multiplicar duas matrizes, no caso densas, aí, usando a biblioteca Armadillo, né? Esses decoradores aqui já são para a gente poder chamar ela de dentro do R. Tá? No caso de ser a matriz esparsa, então a classe é um pouquinho diferente, né? Aqui nós estamos falando da classe ArmaMat, aqui é a classe ArmaSPMat, né? De Sparse Matrix, né? E aí eu chamei a função de produto matricial esparso, recebe uma matriz A esparsa, recebe uma matriz B esparsa, faz a multiplicação e retorna a matriz C. Tá? Então aqui, pessoal, agora eu vou rodar um script que eu deixei pronto para vocês, que tem diversos exemplos, tá, de operações matriciais. Tá? Então, lá nos materiais de aula, tá, eu deixei disponível uma pasta. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Então eu deixei uma série de scripts prontos para vocês nesta pasta C++ aqui, ó. Então cada uma dessas funções aqui é uma funçãozinha escrita em C++ que faz alguma coisa. Tá? Algumas eu já usei na aula anterior, outras estou usando só hoje. Tá? Então eu vou mostrar algumas delas ali para vocês verem como é que funciona. Tá bom? Então vamos lá. Então tudo começa carregando o RCPP Armadillo. Tá? Iniciei aqui vetores básicos no R. Então eu iniciei aqui o X, iniciei aqui o Y. Tá certo? Também converti aqui para a classe Matrix, do pacote Matrix, né, com M maiúsculo, tanto esparso quanto não esparso. Tá? E aí vamos fazer as operações tradicionais, então, ou seja, todas as operações com vetores e com matrizes, utilizando o R básico, o pacote Matrix do R e utilizando o Armadillo via RCPP. Tá bom? Então aqui, ó, multiplicação por escalar, então ó, R básico, né? No caso, quando você faz a multiplicação de um escalar por um vetor esparso, vai manter a esparsidade, certo? E aqui eu também escrevi uma funçãozinha, né, escalar vetor em CPP. Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa função. Então tá aqui a função escrita em C++, né? Então aqui os decoradores usuais sempre vão ter. E aqui está realmente a função, né? Então o que ela vai receber? Então ela vai receber um vec, né? O nome da função é escalar underline vetor. E vai receber o que aqui, ó? Desculpa, aqui que é o que ela vai soltar, né? O que ela vai soltar é um vec. O que ela vai receber? Um double, né? E um vetor. Tá certo? O double eu chamei de alfa e o vetor eu chamei de y. E vai fazer a operação. Tá? Então, aqui, carrega a função e faz a operação e faz a operação. E também tem que tomar muito cuidado agora, né? Porque como aqui eu falei que eu ia passar um vetor denso, então eu tenho que passar realmente um vetor denso. Se eu passar um vetor esparso, ele vai dizer que aquela classe não é suportada. Aí eu vou ter que fazer uma outra função para passar um vetor esparso, tá certo? Então aqui, ó,
Eu passei o vetor esparso, ok. Se eu tentar passar o vetor denso, não, ok, não vai funcionar, tá? Outras operações básicas, né? Por exemplo, soma, né? Então, soma esparsa, soma em C++, tá? Então, aqui tem, vocês podem olhar depois, né, as funções aqui, mas não tem nada de muito diferente, né? Ó, pegar aqui a soma, deixa eu ver aqui qual que é o nome, vector. Aqui, ó. Olha lá, vector, então o que vai sair? Vai sair um vetor, o que vai entrar? Um vetor, outro vetor, soma os vetores, sai um vetor. Então, bem tranquilo aí de a gente entender o que está sendo feito ali, tá? Soma de vetores esparsos, né? Podemos fazer também a questão do produto interno, tá certo? Olha aqui, ó, o produto interno, né? Transposto de x vezes y, tá certo? Podemos fazer também com o matrix, tá? E também podemos fazer o produto interno lá com o C++, tá certo? Então, todos aí opções válidas que a gente pode fazer, né? Sempre aqui, né, ó, deixei aqui alguns erros propositais aqui, né, ó, esse vetor aqui não é esparso, esse é esparso. Então, aqui vai funcionar, aqui não vai funcionar, tá? Com relação ao produto interno, então já mostrei aqui, posso carregar a função em C++ que faz o produto interno. E realizar a continha aqui, né? Mesma coisa para o produto interno esparso, tá? Tamanho do vetor, mesma coisa, então posso calcular ali a norma do vetor. Ângulo entre dois vetores, também tem a funçãozinha, esparso e não esparso, tá? Falando um pouquinho agora das matrizes, então aqui eu tenho 3 matrizes densas, né? Mesma coisa, recriei elas sendo esparsas, né? Também eu posso inicializar as matrizes direto no C++, então aqui eu tenho algumas funções, por exemplo, inicia uma diagonal, inicia uma matriz de uns, inicia uma matriz de zeros, tá certo? Então, são várias opções aqui, tá? Também posso criar matrizes bloco diagonal, tá? Então, tem lá também o scriptzinho para fazer isso, tá? A questão de multiplicação escalar por matriz, então mesma coisa, tá? Deixei a função aqui em C++ também para vocês verem, tá bom? Mesma coisa aqui a matriz esparsa, multiplicação matricial, essa vamos rodar aqui rapidinho só para a gente ver, ó. Então multipliquei matrizes dentro do R, como esparsas, e também escrevi aqui uma função em C para fazer em C++, né, para fazer esse produto matricial. Olha ela aqui. Então aqui, pessoal, só a função que faz o produto matricial. Só note aqui que, apesar de ter esses decoradores aqui, né, a função é muito simples, né? Então é basicamente você declarar o que vai sair, quais serão as entradas e usar a sintaxe correta do armadilho para fazer a multiplicação, que no caso é muito simples, né? A vezes B e retorna a matriz C, tá bom? Então, deixei isso aqui pronto aqui para vocês. Tem a versão esparsa, basicamente o que muda? A classe da matriz de entrada, né? Também fiz aqui alguns exemplos de solução de sistemas lineares, tá? Então aqui eu criei uns sisteminhas um pouquinho maiores para vocês sentirem um pouco melhor aí como que é a diferença em termos de tempo computacional, tá? Aqui, pessoal, no C++ eu tive vários problemas aí com a questão da solução de sistemas lineares esparsos, tá? Então eu consegui uma solução com essa Super LU, tá? Mas vocês vão ter que tomar muito cuidado aí, se vocês não conseguirem rodar isso, provavelmente é porque no sistema operacional de vocês tem alguma limitação com o uso da Super LU, tá? E que vocês vão ter que habilitar, tá? No Linux você vai achar bastante documentação, no Windows eu não sei se é possível, tá? Então, mas deixo ali o exemplo de como é que fica, tá? E também, finalmente, ali o cálculo da inversa, né? Então a gente usou a inversa ali em alguns casos, a gente viu como é caro calcular a inversa, né? Eu rodei aqui vou rodar aqui com vocês essa partezinha do script só para ter um benchmark, tá? Carreguei aqui essa funçãozinha do armadilho para fazer a inversa. Já calculei. E vou criar aqui esse benchmark aqui contra o básico do R, tá certo? A armadilho.
e também aqui a solve do pacote matrix, tá? Só para a gente ver aí a questão do tempo computacional. Essa aqui é uma matriz pequena, tá? Essa é uma matriz pequenininha. Então, olha lá. Então, em termos de tempo computacional, a mais rápida foi realmente a Armadillo, né? Então, a mais rápida foi o pacote matrix, tá aqui, ó. Depois o Armadillo e depois o básico do R, né? Então, uma diferença de tempo bastante razoável, tá? Eu tenho um outro experimento aqui que eu fiz com uma matriz esparsa, um pouquinho maior, tá? E basicamente é isso. Tá? Então, pessoal, assim, essa parte de álgebra linear, ela é bem tranquila, né? Porque basicamente é só mostrar como implementa as operações matriciais direto aqui no R ou no C++. Eu deixei praticamente aí todas as principais operações, tanto de vetores quanto de matrizes, já implementadas aqui com essas funções em C++ usando a biblioteca Armadillo. Então, é basicamente vocês treinarem aí, chamar essas funções, tá certo? O que é importante vocês olharem também? Olhar outras funções que tem lá no pacote Armadillo, também no pacote Matrix, tá? Para fazer outras decomposições matriciais, tá bom? Então, nesse módulo eu fico por aqui. Esse é um módulo mais curto, né? Outra coisa importante também é se você tem dúvidas quanto o que é multiplicar uma matriz, o que é fazer uma decomposição, enfim, é importante que você consulte lá um material suplementar, tá? Porque apesar de nesta disciplina eu não cobrar esse tipo de conhecimento, vocês vão precisar desse tipo de conhecimento ao longo do curso de vocês aqui, tá bom? Então fico por aqui, vejo vocês na nossa próxima semana, daí no nosso último módulo para falar ali de métodos numéricos. Então, até lá!